começando a questão científica com a doutora Giovana Ceríaco. Ela é neurologista, com a palestra a respeito, né, conhecendo a demência de Alzheimer. E ela mesma vai se apresentar com mini extenso currículo. Obrigada, Giovana. Meu currículo começa a ser amiga da Juliana. O primeiro ponto. Eu vou falar de câmera pequena porque ela continua menor do que eu. Então, é uma diferença. Bom, mas para quem não me conhece, meu nome é Giovana, com J mesmo, tá? Eu sou neurologista de formação. Eu fiz faculdade aqui em Vitória mesmo, na Universidade Federal aqui. E depois fui fazer neurologia em São Paulo. E foi onde eu fiz a minha especialização, minha residência e meu doutorado. Todos os dois eu fiz lá, né? E eu acho que, assim, antes de mais nada, é um grande prazer estar aqui para falar para vocês. Eu acho que essa iniciativa, como a Juliana já comentou, essa coisa multiprofissional é o que é importante, é o recado que a gente vai dar aqui também. Afinal de contas, pensem como uma família. A família não se faz só com o pai, ou só com a mãe, ou só com o filho. Você também precisa de um conjunto. É a mesma coisa. O paciente precisa ter uma família. Ele tem que ter alguém que medique, ele tem que ter alguém que dê suporte, ele tem que ter alguém que ajude a andar melhor, a falar melhor. É isso aí que a equipe multiprofissional é. É a família que tem que falar em conjunto com o paciente. Porque se um não conversa direito com o outro, também não vai dar certo. Tá? E quem... Vocês estão me ouvindo aí de trás? Beleza? Se vocês não conseguirem enxergar alguma coisa, vocês podem levantar. Quer falar mais alto? Tá, pode deixar, eu aumento aí. Deu para ouvir? Beleza. Se não der também, pode levantar a mão, que aí eu aumento o tom de voz. Se eu respirar muito rápido também e começar a correr, vocês fazem assim que eu paro um pouquinho e vou mais devagar. Isso aí já é o perfil mesmo. Hiperatividade vem dos neurologistas, né? Não tem problema. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre conhecendo mais sobre a doença de Alzheimer. Eu deixei meu e-mail aqui, tá? É DRA de doutora, Giovana, que é meu nome, JOVANA, neuro, tudo junto, @gmail.com. Acho que sim. Pode clicar. Quais são os objetivos da gente hoje? Não vou dizer que é conhecer para curar, porque vocês sabem que não tem cura, é uma doença degenerativa. Mas é conhecer para conviver melhor, para aprender sobre a doença, fazer um diagnóstico mais rápido, aprender a tratar, aprender a lidar com isso. Tá? Então nós vamos conhecer um pouquinho do envelhecimento do cérebro, entender o que é a memória, já que todo mundo associa Alzheimer diretamente à memória, para vocês saberem o que é isso. Pode passar. Os principais sinais e sintomas da doença, a fisiopatologia, quer dizer, por que ela acontece no meu cérebro? O que está acontecendo lá dentro do cérebro para ter a doença de Alzheimer? Pode passar. Como que a gente faz o diagnóstico e o tratamento? Pode passar. E os estágios, né? A forma de evoluir da doença e o que ela vai acontecer no futuro. Pode passar. Bom, cérebro, pessoal, cérebro. Esse é o cérebro. Esse aqui que decide quando a gente está vivo, quando a gente está morto. Não é esse negócio de coração, não. Coração é só para a gente se emocionar. O que a gente tem que saber do cérebro? Existem áreas do cérebro importantes para cada coisa. Essa região mais posterior, que fica aqui atrás, é a área da visão. Essa região aqui, ó, atrás da região do ouvido, é a área da audição. Afinal de contas, o cara lá de cima é muito inteligente, ele já bota o negócio perto para poder ficar mais fácil, né? Outra coisa, essa parte mais anterior e mais alta são os movimentos. Essa parte mais posterior é a sensibilidade. Esse cantinho aqui, que talvez vocês não estejam conseguindo enxergar, que está azul claro, é a parte da fala, da linguagem. E essa região da frente, do nosso comportamento. Se a gente é brigão, se a gente é mais caladinho, se a gente gosta de falar logo, não gosta de falar logo. Clica de novo para mim, por favor. Vocês vão me perguntar assim, a senhora não mostrou a área da memória. A memória está atrás dessa área, ela está lá dentro. Por quê? Afinal de contas, os sentimentos e a memória, eles têm que ser armazenados numa localização que você fique protegido. Porque afinal de contas, eles vão definir quem nós somos. Porque até então, outros animais falam, outros animais enxergam, outros animais andam, mas eles não pensam, não raciocinam, não sentem. Sentir sentem, mas eles não sofrem e aprendem com esse sentimento. Tanto que os animais, vocês vão ver, nos tipos de memória, eles só aprendem com condicionamento. Ah, isso aqui aconteceu um negócio ruim, então eu não faço mais. Isso aqui é bom, então eu continuo fazendo.
Mas ele não tem a capacidade de pensar assim, não, é ruim, mas eu preciso, vou continuar fazendo. Ele não vai fazer. Tá? É aquele que a gente fala, que vocês chamam de instinto. O animal só tem a memória do instinto. Se isso dói, eu não faço. Se isso não dói, eu faço. Que a gente vê isso enquanto. Quem tem isso? As crianças. As crianças começam a aprender assim. Depois vem a cultura. Não, olha, meu filho, mesmo que seja ruim, você está ali apertado com a barriga. Quer soltar? Não pode soltar, porque a gente aprendeu que não pode soltar. O animal não. Ele tem vontade, meu filho. Vai soltar. Tá? É rapidinho. Pode ir lá. Bom, o que é essa memória? Como é que a memória é? Pessoal, memória não é assim, ó. Eu falo para vocês umas coisas, aí quem é bom de memória já decora na primeira vez. Isso não é memória. Isso é prestar atenção. O que é memória? O que é memória? Memória é o seguinte: você recebe uma informação nova. Ela precisa ser guardada. Você selecionou e sabe que ela tem que ser guardada. O que você vai fazer? Em primeiro lugar, você vai emitir um código para o seu cérebro. Ele vai definir aquilo ali é o quê? É uma memória de um cheiro? É uma memória de uma música? É uma memória de um rosto? É uma memória de uma frase? Eu vou definir o que é aquilo para eu saber em qual daqueles lugarzinhos lá que eu mostrei para vocês eu vou guardar. Armários e gavetas. Qual gavetinha? A gavetinha do som? A gavetinha da visão? Qual gaveta eu vou guardar na minha memória? Depois que ele fez isso, ele vai registrar essa memória. Só que eu preciso o quê? Consolidar. O que é consolidar? Eu preciso estar com ela firme, garantir que ela está guardada ali naquela gaveta, que a hora que eu quiser é só puxar a gaveta. Como é que o cérebro faz isso? Ele faz um caminho. Ele vai conectando os neurônios de uma forma que, vou dar um exemplo. Se eu quero guardar a memória disso aqui que eu estou vendo aqui agora, ele vai usar uma conexão. Vamos dizer que ele vai um passo para frente, um para a direita, outro para a direita, parou aqui. Numa outra memória que eu vou querer fazer, ele vai fazer o seguinte: ele vai um para frente, um para a direita e um para trás. Se ele der 2 passos para a direita, então eu sei que essa aqui era a memória da reunião que eu tive lá. Se eu der um passo para trás, é a memória da aula que eu dei hoje de manhã. E aí ele sabe que aquilo está numa gaveta, o outro está noutra gaveta. Isso aí que é consolidar a memória. Por que isso é importante? Porque para consolidar a memória, não adianta ver uma vez só. Você tem que ver mais de uma vez. Você tem que, se possível, praticar aquilo. Aquilo tem que ter um motivo. Aquilo tem que se associar a alguma coisa que seja importante para você, que você veja sentido. Você tem que repetir aquilo mais de uma vez, porque você precisa decorar o caminho, não é assim que a gente faz? Então, se eu ficar toda hora fazendo a mesma coisa, eu vou para frente, para um lado e para o outro. Você está aqui, ele volta lá e vai de novo. Quando que o cérebro faz isso? Quando a gente dorme. Por isso que a gente tem que dormir bem. Agora, se você dormir com fome, ele não funciona bem. Então, a gente tem que estar alimentado, a gente tem que dormir bem, a gente tem que ter uma vida saudável. Senão, não tem memória. Aí vocês vão falar para mim uma coisa que todo mundo já sabe. Fique estressado com alguma coisa se você lembra que fechou a casa. Você vai, fechei a porta de casa ou não fechei? O carro, então, quem dirige? Estaciona o carro no shopping, na feira, no lugar. Onde que por isso vocês botam aquele númerozinho laranja assim pra gente saber onde estaciona o carro aqui. Se você estiver rápido, você vai falar, estacionei aonde o carro? Quantas vezes vocês estão dentro de casa assim, fechei ou fechei a porta de casa? Porque você entrou dentro de casa não prestando a menor atenção para entrar dentro de casa. Você entrou dentro de casa pensando assim, aquele chato no serviço que atrapalha hoje, amanhã eu vou ter que encontrar aquele insuportável, ainda tem que lavar a roupa, tem que preparar a janta, porque o filho vai chegar, tem que estudar para a prova de amanhã. Você não estava pensando na porta. A porta foi no automático. Aí você fala assim, peraí, fechei ou fechei a porta? Isso é atenção. Você tem que ter atenção para poder guardar na memória, senão não guarda. Ok, guardei lá na minha memória. Tem um outro processo. Eu preciso saber como lembrar. E para lembrar, tem algumas facilidades. Se eu armazenei bem, dá um clique para mim, por favor. Com motivo, com necessidade, com emoção, é muito mais fácil lembrar. Eu tenho pistas. Diz pra mim, você vai lembrar de uma pessoa cheirosa do seu lado ou você vai lembrar de uma pessoa que tem cheiro nenhum? Você vai lembrar de uma pessoa linda, maravilhosa, para aquele impacto, assim, muito horrorosa, que também não é impacto, ou de uma pessoa que nem pra lá nem pra cá?
Você tem que lembrar de coisas ou que são muito boas, ou são muito ruins, ou que tem alguma coisa que te marcou. Ou você fala assim, meu filho, tem jeito não, pode ser bom, mas eu preciso. Você grava. Então é por isso que a gente brinca aqui, eu quando dou aula, tem alguns alunos meus aqui, eles brincam que eu fico assim, eu conto piada, eu ando para um lado, eu ando para o outro, eu mexo a mão, eu levanto e abaixo a voz, eu fico fazendo gracinha com vocês. Vocês podem não guardar nada, mas vocês lembram de uma piada. Quando vocês lembrarem da minha piada, vocês lembram do que eu estava falando. Isso é uma técnica de você pegar na memória. Não tem aquelas coisas que só alguns entendem, os outros não entendem, que é tipo assim, você pega uma palavra e fala bem assim, não sei o que rima com caneta, então eu vou decorar que aquilo está naquele lugar. Isso é uma pista, você está deixando uma pista. Tem gente que é melhor na pista do que vê, e tem gente que é melhor na pista do que ouve. Ou tem gente que é melhor na pista do que faz. Por isso que tem gente que estuda fazendo aqueles esquemas mirabolantes que você olha e ninguém entendeu nada. Mas ele olha e sabe tudo que está no livro. Tá? Mas é um jeito dele de criar pistas. É claro que você deve estar se perguntando assim, se tiver uma coisa bonita, for necessária, aquilo eu estiver escrevendo, ouvir e falar, obviamente vocês vão decorar mais rápido. Vocês vão, eu não vou dar a palavra decorar, né? Mas é a mesma. Decorar e memorizar é a mesma coisa na verdade, tá? Porque você tem que repetir para fazer. É que o decorar é igual tabuada. Se você virar para uma criança e falar assim, tem que decorar a tabuada, ele não vai decorar. Agora, faz uma Xuxa, faz, bota aquelas musiquinhas, 9 vezes 9 é tanto, ele vai decorar. Porque ele lembra da Xuxa dançando, lembra das musiquinhas, galinha pintadinha, agora é a febre, as crianças decoram tudo. É botar um sentido para ele decora. Vai lá, pode clicar. Bom, a gente separa a memória, né, de curta duração, que é assim, o que vocês almoçaram hoje? A maioria deve estar pensando, puxa, eu já nem lembro mais. Se vocês soubessem que eu ia perguntar, todo mundo ia prestar atenção no que tinha almoçado. Entenderam a diferença? Mas como ninguém pergunta para vocês, vocês param para esquecer. Essa é a memória de curta duração. A lista de supermercado, que vocês levam no supermercado, vocês sabem ali, enquanto vai para o supermercado, acabou a compra, para que você vai decorar? No mês que vem é diferente. Você não precisa gravar mais. Se perguntar algumas horas depois, ou até um dia depois, pode ser que alguém se lembre. Mas se você perguntar um mês depois qual foi a sua lista do supermercado no mês passado, nem é você lembrar, eu estou gastando memória toda. Deixa a memória do que é importante. Tá? Não gastem com isso. Bom, como é que você divide a memória que fica, né, de longa duração? Existe o que a gente chama de